Opa, e aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário. E no vídeo de hoje, sim, meus amigos, desse vídeo está sendo gravado em live. Então se você quer ganhar um abraço, quer ganhar um chaneco, quer ganhar um alô, um salve, então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho por dentro de todas as novidades que estão por vir. Gente, olha só, a produção mandou aqui alguns vídeos, eu vou reagir a esse vídeo em live. E lembrando que todo o conteúdo, tanto que a produção manda, tanto o seu comentário, tanto a sua frase, tudo pode virar conteúdo de live, pode aparecer aqui. Então se você quer ganhar um alô, um abraço, um chamego, se inscreve aqui no canal da Roxinha, que tá aqui embaixo, para ganhar aquele salve maroto, aquele alô bem parceiro, e vem comigo acompanhar essa live. Então vamos lá, gente, reagindo o vídeo aqui que a produção mandou, certo? Eu tô reagindo aqui o vídeo do GrifoExer, né? Eu não sei se eu falei o nome certo dele, mas tá aqui, reage do vídeo, certo? Inclusive o vídeo dele vai estar aqui no link da descrição para quem quiser ver o vídeo sem pause, sem nada, certo? E aí a gente acompanha aqui ao vivo. Vamos lá. Começando em 3, 2... 2024. E a indústria de jogos tá meio que pegando fogo. Se você tem acompanhado as notícias por aí no mundo dos games, você provavelmente sabe que tem muitas empresas grandes e pequenas sofrendo com demissões em massa, tem devs de empresas grandes trabalhando sob condições abusivas, tem estúdios e publishers inteiras sendo fechadas, e tudo isso enquanto os jogos em si estão ficando cada vez mais caros, beirando os R$500. Cara, isso pior que isso é verdade, mano. Pô, tô saindo cada jogo, acho que aqui vocês não estão vendo, né? Mas, ó, gente, pra quem não sabe, os jogos estão custando caro pra caramba, mano. Caro pra caramba. E aí nisso, velho do céu, tá ficando complicado comprar um jogo. Lembrando que na época, pra quem comprava jogos, tanto jogos originais, era no máximo que 150, podemos dizer assim. Apesar de ser caro, mas assim, 150 era um valor relativamente barato, podemos dizer assim, né? Não era um valor tão caro, não era um valor tão exorbitante como é hoje, né? Que custa 300 conto, isso somente na versão normal. Agora, se você quer comprar o jogo na versão Deluxe, na versão Ouro, na versão Ultimate, nas outras versões mais caras, aí sim, aí você paga em torno de R$500 num jogo. Aí a pergunta que eu te faço, você pagaria quanto pelo jogo? Editor, coloca essa frase aqui. Quanto que você pagaria por um jogo? Lembrando que isso aqui, eu não tô nem citando o exemplo de um jogo lá, daqueles famosos jogos de PlayStation 2, que era 3 por 10, 5 por 15. Esses jogos aqui dispensa comentário. Isso aí nem comenta, porque era uma época de ouro, da época do PlayStation 2. Mas eu tô falando nos tempos de hoje. Quanto que você pagaria no jogo? E até porque, lembrando, gente, eu tenho amigos meus, e até mesmo eu vou me incluir nessa lista, que tenha pessoas que pagam sim jogos caros. Mas é aquela famosa frase, né? Tipo, o jogo vale tudo isso? Vale, desde que você goste muito da franquia ou goste muito do jogo. Como é o exemplo, um dos jogos que eu amo pra caramba, até quero que o editor coloque essa parte aqui, um dos jogos que eu gosto muito é o jogo Hitman. O jogo Hitman pra mim é um jogo que eu sou fã pra caramba, que eu gosto pra caramba. E esse sim é uma exceção, eu digo que é uma exceção mesmo. É o único jogo que eu consigo comprar e pagar ele a preço cheio, sabe? E pagando ele a preço cheio é um jogo que pra mim é uma única coisa que eu abro mão, sabe? Os demais jogos que vão sendo lançados ou que eu tenho por aí, todos eu pago ou na promoção ou eu pego de graça. E às vezes eu tenho um azar do jogo estar na promoção e aí daqui a pouquinho o mesmo jogo, um mês depois, tá de graça na Epic. Eita lasqueira, eu não sei se é sorte, ou se é azar, ou se é ansiedade, né, mano? Eu não sei o que dizer, mas vamos lá. Alguns até já chegaram lá, e tudo isso enquanto... Ah, olha só, eu cortei aqui, peraí. Caros, beirando os R$500, alguns até já chegaram lá. Olha só, o jogo que tá custando R$500, caso vocês não estejam vendo, é o Star Wars Outlaws. Cara, isso é somente na versão Gold. Cara, na versão Gold, mano, R$550, tá maluco, mano? Eu não pago R$550 num jogo, não. Tudo bem, que é a versão Gold, mas, cara, o que tem de tão especial para o jogo custar esse valor, mano? Tá maluco, velho.
E tudo isso enquanto eles estão cada vez mais difíceis de produzir e ainda saem todos bugados, inacabados ou mal otimizados. Então, depois de analisar o estado em que o mercado AAA hoje em dia tá, usando o meu cérebro de 84 de QI, eu decidi trazer para vocês um vídeo falando sobre talvez um dos maiores, se não o maior problema dos videogames na atualidade. Tinta amarela. Ai, eu achando que era um negócio mais... Você tá ativo na internet? Meus pêsames. Isso significa que você é constantemente exposto a várias opiniões de pessoas aleatórias na internet sobre jogos populares. E o que acontece quando você bota um monte de gamers com raiva dos jogos que passam tempo demais jogando videogames é que você também acaba sendo exposto a várias críticas sobre detalhes tão pequenininhos em videogames que realmente talvez nem façam sentido serem feitas, até um monte de gente começar a olhar para aquilo com tanta raiva que faz parecer um problema de verdade. Cara, tem alguns comentários aqui que valem a pena, tá ligado? Tipo, essa frase aqui, ó, não fazem mais jogos como antigamente. Isso até é uma questão que eu até quero, até tinha comentado isso com um amigo meu, que é o Na Hora Game. Aliás, Na Hora, um beijo pra você, meu querido. Tamo junto. Cara, inclusive Na Hora, eu tinha comentado em relação a isso, sobre os jogos antigos, né? Se são jogos, os jogos antigos são jogos que valem a pena, são jogos que compensam mais, são jogos que realmente estão sim esperando os jogos atuais. Cara, sendo bem sincero, eu acho que assim, existe 2 pesos, 2 medidas. Qual é o peso, 2 medidas? É que, tipo assim, os jogos atuais são jogos muito bons, sim, obviamente são jogos que realmente vale a pena, mas acho que hoje a galera tá mais jogando. A galera tá simplesmente olhando gráficos, olhando o FPS, olhando quanto que o jogo roda, se ele vai rodar de fato no teu PC. É basicamente isso. A galera não tá mais simplesmente pegando o jogo para jogar. A galera simplesmente baixa o jogo, coloca muita informação na sua tela, coloca muita informação na sua cara, e a galera acaba simplesmente não querendo mais jogar. Isso eu não tô nem falando do outro lado do pessoal, eu tô falando do jogo em si, sabe? Agora, diferente do exemplo da Enlight, obviamente, entra no jogo, joga o jogo. Claro, os jogos de antigamente eram bonitos e perfeitos para os gráficos daquela geração. Agora, os gráficos de hoje, sim, são muito mais bonitos. Comparar os dois lados da moeda, hoje a galera tá tendo prioridade diferente, tá tendo coisa diferente, tá tendo gosto diferente. O que não é, mas eu vou chegar nisso já já. Você provavelmente já deve ter visto algum post como esse, um screenshot de um jogo AAA com paredes, caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. Meu Deus. Essa tinta destaca objetos que o jogador pode interagir ou um caminho que você pode seguir, como por exemplo no remake de Resident Evil 4. As caixas de madeira que você quebra para pegar itens, ou até as escadas e janelas que você pode usar para avançar no jogo, são todas pintadas de amarelo. Em God of War tem tinta amarela nos objetos que o Kratos consegue lançar o machado para solucionar algum puzzle, e mais recentemente no Final Fantasy VII 2, a tinta amarela aparece de novo para destacar partes que você pode usar para escalar paredes. Mas o conceito da tinta amarela em videogames é algo que se tornou tão comum que as pessoas começaram a notar, talvez demais, assim. Quando os gamers começam a notar alguma coisa demais, é aí que eles começam a reclamar. As pessoas meio que começaram a se... Mano, hoje nunca chegou a me incomodar, tá ligado? Inclusive, acho que até quero que me editor procure. Pra quem não sabe, não só os jogos antigos não tinham essa cena da tinta amarela, mas também tem um jogo chamado Rider, o Rise of Tomb Raider. Ele não tinha a famosa... Até tinha uma tinta amarela, sim, mas em poucos casos, mas na maioria das vezes é mais a visão que você tinha. Então, você quer saber aonde que tá indo, se tá indo pelo caminho certo, se tá indo pelo caminho correto. Você simplesmente tinha que olhar o ambiente. Se não olhar o ambiente, aí é claro que você ficava preso e estagnado nessa missão. Isso que era legal, bacana. Hoje, você olha ao redor, se você vê uma tinta, simplesmente você automaticamente fala, mano, é ali que eu tenho que ir. Agora, nos jogos antigos não tinha tinta amarela.
irritar um pouco com esse padrão de ter caixas, escadas, paredes pintadas de tinta amarela, e algumas pessoas até argumentam que isso era como se o jogo estivesse insultando a inteligência do jogador e a capacidade da pessoa de conseguir solucionar problemas por conta própria. E até virou meio que um meme você dizer que protagonistas de jogos não conseguem fazer nada se não tiver nenhuma tinta amarela dizendo o que eles têm que fazer ou pra onde eles têm que ir. E um ponto que eu pelo menos acho um pouquinho válido que as pessoas começaram a falar é que isso causa uma certa quebra de imersão. Até porque realmente não faz sentido que num vilarejo abandonado, numa ilha espanhola, no meio do nada, os únicos habitantes daquela ilha, que são aldeões zumbificados, convenientemente pintaram as janelas, as escadas e as caixas que tem loot de amarelo. Ou sei lá, vai que eles são só muito educados mesmo. Então hoje, para esse vídeo, eu quero meio que discutir com vocês sobre como que esse debate surgiu em primeiro lugar, sobre como essa sinalização em game design acabou, na verdade, evoluindo nos últimos anos. E também o porquê desse debate da tinta amarela, por mais inútil e estúpido que ele pareça ser, na verdade, acaba levantando algumas questões sobre acessibilidade e game design que eu acredito que são importantes de se discutir. Agora, antes da gente discutir o porquê que a tinta amarela existe, é muito importante a gente entender que, para um game designer, é muito importante que a interação entre o jogador e os elementos e o ambiente do jogo seja completamente intuitiva. Porque se o jogador não sabe o que ele precisa fazer ou tem uma dificuldade de entender o que acontece, o design do jogo pode ser ruim. E essa tinta amarela é, na verdade, um dos milhares de exemplos diferentes de um conceito de game design que é muito importante. Sinalização. É uma técnica de design que te ajuda a guiar os jogadores de uma forma que seja mais diegética, que é basicamente de um jeito mais imersivo no mundo, ou de um jeito que seja mais incorporado no ambiente que você tá. Ao invés de, por exemplo, você botar na HUD do jogador um indicador que brilha, ou um marcador no minimapa, ou numa bússola. Então, por exemplo, se você tem um barril que é explosivo, você precisa indicar pro jogador que se ele mexer com aquele barril, vai dar merda. Então eles geralmente são coloridos de vermelho, ou tem algum símbolozinho ali que tem tipo, explosão, você atirar vai dar merda. Um outro exemplo seria uma passagem secreta que acontece quando o jogador quebra uma parede, e daí a parede tem algumas rachaduras ou algumas marcações que indicam que ela é frágil. E os desenvolvedores de jogos fazem esse tipo de coisa toda hora para qualquer mecânica de videogame, não só necessariamente um caminho que você tem que seguir ou caixas que você pode quebrar. E eles fazem esse tipo de sinalização de muitos jeitos diferentes. A tinta amarela é só um deles. Às vezes é só uma coisa que é colorida ou iluminada de uma forma diferente, que acaba naturalmente se destacando do ambiente e atrai sua atenção. Eu não sei exatamente por que eles usam tanta tinta amarela especificamente, com certeza deve ter algum estudo aí sobre teoria das cores mas eu sou burro, eu não sei disso. Mas eu acho que a razão pela qual a tinta amarela tem aparecido tanto em jogos AAA mais recentemente, e especialmente para sinalizar coisas que pareceriam óbvias para alguém que joga videogame faz muito tempo, é porque jogos têm ficado muito mais visualmente complexos. Jogos AAA têm gráficos ultra realistas, cheios de detalhe, até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker tem um modelinho. Então em jogos AAA tem... Mas o cara tem 3 pelos no peito? Porra, tá bom, hein? Muita informação visual que o seu cérebro precisa processar. Então fica muito difícil você distinguir por completo o que é um cenário e o que é um objeto interagível. E para ilustrar um pouquinho melhor o que eu tô querendo falar, vamos comparar o Resident Evil 4 original com o remake mais recente que saiu no ano passado. No original dá pra você ver que é tudo mais claro, mais contrastado. As caixas que você pode destruir e os objetos que você pode interagir e você pode pegar se destacam do ambiente porque eles são iluminados de forma diferente do que o cenário. Até porque na época do desenvolvimento desse jogo não tinha um sistema de iluminação global que era muito efetivo para iluminar todos os objetos de uma sala, por exemplo. Então eles tinham que improvisar fazendo a iluminação do objeto ser feita ali mesmo, mas obviamente ele ficava se destacando. Então na verdade eles usavam essa limitação como uma vantagem porque a sinalização ficava mais clara sem necessariamente quebrar a imersão. Um outro exemplo disso é como no Final Fantasy VII original, o background é pré-renderizado e os NPCs, os elementos e os inimigos que você conseguia interagir com eram renderizados em real time, mas daí se a gente for pra agora e olhar o Resident Evil 4 Remake, tudo parece meio que se mesclar com o cenário, é muita informação visual, é tudo cheio de detalhes e simulações de partícula e física, o que por um lado é bom porque jogos ficaram mais realistas e mais bonitos por consequência, mas por outro lado é ruim porque acaba sacrificando aquela claridade visual que jogos antigos tinham. O que eu tô querendo dizer com isso é que conforme videogames foram evoluindo e o processamento gráfico e a tecnologia foi evoluindo, esses jogos AAA com muitos detalhes visuais e gráficos complicados
sofisticados foram precisando de uma atenção um pouco mais diferenciada e sutil para a sinalização, que de novo é um aspecto fundamental em game design. Você precisa ensinar o jogador visualmente o que ele precisa fazer para avançar. E eu não sei exatamente. A pessoa tem uma noção sobre aonde fazer, como fazer. Mas tem momentos, por exemplo, o cara se perde. O cara literalmente se perde e não sabe o que fazer em algumas situações. Eu acho que tipo, hoje, por fato de colocar o tinta amarela como destaque, porque a gente sabe, vejam, gente, vou pegar um outro exemplo aqui. O jogo Valorant, por exemplo. O Valorant, ele tem muitos sinais, famoso aonde mirar, qual é a altura do inimigo, e não só aonde mirar, como também o destaque do inimigo. Então, se você colocar na cor vermelha para um ambiente que é um pouco mais escuro, ou é um ambiente que é muito vermelho, é claro que o vermelho, ao olho nu, ele vai fundir e muitas vezes não parecer tanto, e você vai ficar meio confuso sobre o que é inimigo, o que não é inimigo, e às vezes você mesmo vai ficar passado. E aí tem a cor roxa, também é a mesma mecânica do vermelho. Mas lembrando, tanto a cor roxa quanto a cor amarela, existem pessoas que gostam e tem muitas vezes, por exemplo, eu muitas vezes usei a cor vermelha para ver o inimigo. Quando eu comecei a entender que o vermelho começava a ficar muito confuso para mim no jogo Valorant, eu comecei a mudar para a cor amarela. E hoje, em qualquer situação, quando eu vou jogar Valorant, eu vejo o inimigo da cor amarela, eu já entendo que aquela cor amarela é sim, de fato, o inimigo. Bem que na maioria das vezes, né, olho o inimigo na cor amarela e morro no final. Mas eu consigo acertar, né, compreender a situação, eu consigo eliminar o meu inimigo e aí eu ganho a partida. Agora, por exemplo, se for em questão de sinalização, né, para entender que aquele inimigo amarelo tá passando na minha frente, aquilo lá se mexe e é um inimigo e não é da mesma cor que a minha, ou não tá dentro do meu ambiente amigável, aquilo ali é um inimigo. Eu acho que é isso que o jogo quer dizer, que tem certas cores para mostrar que é inimigo. Fica confuso? Ficou. Mas enfim, voltando ao raciocínio, então até é bom essas cores amarelas, porque até para quem é daltônico e até mesmo para sinalizar, ambos ajudam. Eu não entendo por que a galera tá reclamando. Exatamente qual foi o primeiro jogo a incluir a tinta amarela, acho que talvez em Uncharted, mas eventualmente a tinta amarela acabou se tornando uma solução generalizada para um problema que todo desenvolvedor de jogos enfrenta: comunicação efetiva. E assim, é claro que existem outras formas fora tinta amarela para você comunicar esse tipo de coisa em jogos. Acho que um bom exemplo disso é como Ghost of Tsushima faz essas coisas. Aqui você é meio que guiado pelo vento e as folhas, é um detalhe bem da hora. As paredes que você escala têm algumas protuberâncias que naturalmente se destacam do resto do cenário, sem parecer que alguém chegou lá e botou tinta branca. Mas às vezes... E lembrando também, colocando novamente a fase do Tomb Raider. A Tomb Raider que também, né, quando você vai escalar algumas paredes, também tem algumas paredes que tem uma protuberância diferenciada. É só mais fácil e indiferente para a maioria dos jogadores quando os devs escolhem colocar uma tinta branca ou uma amarela por ali, mesmo que não faça muito sentido narrativamente. E para ser bem sincero, eu não me incomodo com esse tipo de coisa, até porque criar um jogo é muito complicado, especialmente AAAs, em que você tem vários times pensando de formas diferentes, cada um trabalhando na programação, no level design, na arte, e às vezes procurar por jeitos muito específicos de unir todos esses aspectos de uma forma que conversa perfeitamente com a narrativa do jogo, sem quebrar a imersão do jogador, às vezes só não vale o esforço. E eu acho que uma das coisas que as pessoas que são contra esse tipo de coisa têm que meio que lembrar é que todo videogame que é lançado é sempre testado. Às vezes por grupos de 1000 pessoas. E sempre vai ter uma parcela daquelas pessoas que tem uma dificuldade muito maior de saber o que tem que fazer. Então qual que é o real impacto de ter uma tinta amarela ali para guiar os jogadores que não têm a mesma capacidade cerebral que você? Os devs desses jogos já têm que se preocupar com entregar jogos com foco demais em gráficos ultra realistas, entupidos de conteúdo e detalhe, o que já desnecessariamente aumenta o escopo e a complexidade do desenvolvimento desses jogos AAA, que ainda tem que ser feito num ciclo de desenvolvimento de 1 ou 2 anos, o que acaba resultando em condições abusivas. Eu acho que essa parada de você fazer um jogo de 2 a 5 anos, acho que é bom por um lado, porque daí o jogo sai mais bonito, menos bugs, menos erros, né? E acho que fica mais jogável. Para essas pessoas que colocam toda a sua paixão e esforço em jogos para pessoas que não pagam elas direito. O que eu tava falando mesmo?
ah, é tinta amarela. Olha, eu entendo como algumas pessoas podem olhar pra esse tipo de Até eu fiquei confuso. hand-holding excessivo, quebrando a sua imersão e te puxando da experiência só pra te dizer aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Mas o que é meio irônico sobre isso é que essa é justamente a razão pela qual os devs procuram por formas diegéticas, tipo tinta ou objetos de cores diferentes dentro do jogo, ao invés de, por exemplo, elementos da HUD, ou a maldita visão de detetive que tem no The Witcher ou em Batman, que deixa o jogo todo feio e horroroso. A não ser que o seu personagem, por alguma razão dentro da narrativa do jogo, tenha, sei lá, um visor ultra futurístico ou uma armadura de display que nem a de Dead Space, não faz sentido que a Lara Croft consegue ligar uma visão do nada que consegue contrastar os objetos importantes que tem naquele lugar. Ou que, por exemplo, no Skyrim você tem uma bússola constante que fica aparecendo em cima da sua cabeça com um monte de... Lembrando que essa bússola, cara, nossa, ela tem no Skyrim e tem, acho que no Assassin's Creed Valhalla. Mano, que bússola horrível, mano. Meu Deus. Setas apontando para os pontos de interesse. Então, de verdade, eu acho que o único problema da tinta amarela nos jogos é que visualmente, mesmo que ela se encaixe na estética do ambiente do jogo, geralmente não faz sentido que ela esteja ali. Mas pra ser bem sincero, eu não entendo muito bem o porquê que isso é um problema, pelo menos para alguns jogos. Eu acho que essa crítica à quebra de imersão e quebra de design da tinta amarela faria mais sentido para jogos em que o objetivo é você se perder e explorar o mundo por conta própria. Por exemplo, Breath of the Wild. É um jogo que te recompensa por tentar coisas que não são imediatamente aparentes a você e que te recompensa por explorar cada cantinho. Claro que ele tem o próprio jeito de sinalizar pontos importantes no mapa, mas tudo isso é explicado diegeticamente no mundo. Mas daí seria realmente muito estranho se toda puzzle de Korok fosse destacado com um pedaço de tinta amarela passada no chão. Mas daí em jogos como Red... Mas daí que tá, mano. Eu acho que assim, hoje, na geração de hoje, cara, seria muito difícil não ter a moda tinta amarela, porque hoje a galera não tem mais paciência, a galera não tem mais aquela famosa paciência de esperar. Simplesmente chega ao trabalho, né, pega o seu cafezinho, liga o videogame e vai jogar um jogo que você simplesmente só entra e joga. Aí, é claro, isso aqui eu tô falando uma etapa, agora a segunda etapa. Se o cara vai jogar um jogo, como é o caso aqui do Resident Evil, né? E ele vai jogar um jogo onde não tem a tinta amarela, o cara não vai ficar procurando, porque o cara vai simplesmente sair do jogo e vai procurar um jogo mais rápido. E aquele jogo mais rápido simplesmente vai ter aquela famosa sinalização. Então acho que se fosse nos tempos antigos, aí beleza, né? Óbvio que nos tempos antigos, nossa, que do nada me veio... Ai, meu Deus do céu, me veio o tempo da pré-histórica. O meu editor também pensou a mesma coisa. Mas enfim, acho que, mano, na geração de hoje, no tempo de hoje, acho que não faz sentido nenhum você jogar um jogo onde o cara joga cansado do trabalho e simplesmente tá ali, escancarado na cara dele, até aquele jogo longo, podemos dizer? Resident Evil 4, por exemplo, que foi muito criticado por ter incluído bastante dessa tinta amarela. O jogo é sobre você manusear recursos, sobre você avançar pelo mundo, sobre você atirar, esfaquear e dar suplex em zumbis. E eu prefiro muito mais usar meu cérebro de Goblin pra focar em fazer isso, do que ficar tentando descobrir qual caixa tem loot que vai realmente ser útil pra mim, ou qual das escadas que vai me levar pro final do jogo. Então acaba que na maioria das vezes a tinta amarela é uma solução que não interfere no design do jogo. E por mais que esteticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo, eu acho que esse tipo de sinalização funciona muito bem em jogos específicos, e eu geralmente acho que as pessoas que se incomodam com a tinta amarela não deixariam de jogar um jogo que elas curtem só por causa disso. Mas tem um porém. A parada é que a sinalização diegética em jogos que usa a tinta amarela como um conceito é meio que uma solução band-aid pro problema. Porque por mais que ele solucione uma parte do problema, ainda tem aquele bagulho da imersão. Então, uma solução perfeita para esse problema seria implementar uma sinalização diegética que o jogador não percebe. E tem muitos jogos que fazem isso muito bem, mas eu quero focar especificamente em dois: Portal e Half-Life. Eu acho que também seria uma outra opção, é você colocar a opção ativada ou não ativada a tinta amarela, sabe? Porque você colocando essa opção ativar a tinta amarela, aí a pessoa pode jogar o jogo e simplesmente saber para onde ir. Agora também ter a opção não ativada a tinta amarela, onde a pessoa simplesmente vai ter que achar e descobrir por conta própria se aquela caixa ou não, se aquele barril ou não, claro, tirando barril, mas tipo assim, aquela caixa ou não
é sim destrutivo ou não. Agora, tá bom, a Valve já foi mamada até a estratosfera aqui no YouTube por causa do seu level design genial e por ter criado alguns dos jogos mais influentes da era moderna. Só pra esquecer que eles têm a capacidade de fazer isso e voltar com um MOBA cópia de Overwatch. Ah, mas teve Half-Life Alyx também. E se pá que vai ter Half-Life 3 daqui a pouco também, né? Enfim, um dos jeitos que Half-Life e Portal te indicavam o lugar que você precisava ir no jogo era te colocando num ambiente que era mais escuro e mal iluminado, e depois colocando uma fonte de luz lá na frente pra indicar o caminho que você tem que ir. Isso é bom porque tem, tipo, várias razões pra você justificar uma fonte de luz existindo ali, mesmo que seja convenientemente apontada pra um lugar específico, sem que o jogador questione. E especificamente nesse ambiente meio distópico, pós-apocalíptico que esses jogos se passam, é fácil você só aceitar que aquilo ali é uma parte natural do ambiente do jogo. Mas tem exemplos que até quando a sinalização é óbvia, ainda faz sentido. Pô, Half-Life literalmente usa tinta amarela como forma de sinalização. Tem um monte de caixas de munição e vida que são guardadas em vários lugares ao redor dos níveis, e o caminho para elas é indicado por esses símbolos de lambda. Mas faz sentido esses símbolos estarem aqui porque eles foram deixados lá pelos seus aliados. Em Portal, por exemplo, você tá passando por várias câmaras de teste da Aperture Science. Então faz sentido que você veja placas com ilustrações explicando cada mecânica do jogo, ou que todos os botões no chão tenham rótulos, ou até mesmo que tenha essas linhas coloridas que são óbvias, que indicam aonde você tem que ir. E tem até algumas partes dos níveis que estão cheias de grafite no chão e nos tetos, que servem como mensagens e indicações para partes específicas do jogo, que faz... Eu acho que Dark Souls, né? Dark Souls tem isso também. Mensagem deixadas no chão, avisando: lá na frente tem inimigo, aqui tem um portal. E até mesmo o próprio Deep, né? O jogo do carteiro. Não sei se eu falei certo, mas o jogo do carteiro também tem essas opções também, onde você tá andando e você encontra uma escada pelo caminho, porque o primeiro morreu e o segundo achou a solução. Faz sentido de estarem lá porque você pode concluir que elas foram deixadas lá por outros testadores que passaram por aqui antes de você. Então esse tipo de sinalização em Half-Life e Portal não é só efetiva, como também contribui para a elaboração da narrativa que o jogo quer te contar, porque esses jogos te dão contexto para sua existência. Então eu acho que dá para concluir que todo esse debate ao redor da tinta amarela em videogames e sinalização diegética óbvia é um resultado de desenvolvedores de jogos querendo implementar esses elementos de sinalização de forma mais natural no mundo, mas não sabendo muito como fazer isso de uma forma que encaixa na narrativa do jogo. Eu pessoalmente prefiro que jogos me guiem pela estrutura do level design, como em Dark Souls, ou pelos elementos da arte e iluminação, do que só um monte de tinta de cor amarela que não faz sentido de estar lá, mas de qualquer E foi o que eu acabei de falar em relação ao Dark Souls. forma, a sinalização em jogos é algo muito bom e, na real, todo mundo precisa e gosta de saber o que é pra você fazer em jogos. E, de novo, tem uma razão boa pela qual esses game devs colocam tinta amarela nos seus jogos, e provavelmente é porque durante os playtests tiveram muitos jogadores que tiveram dificuldade de descobrir o que eles precisavam fazer. Então eles concluem que não tem problema você ajudar os jogadores que não têm essa capacidade de dar um empurrãozinho pra eles. Eu sou esses jogadores. Mas e você, hein? Tamo junto. O que você acha sobre a tinta amarela nos jogos? Cara, Sabe, pra ser muito sincero, importante. essa discussão me fez refletir um pouco sobre como crítica de videogame ficou algo tão meio saturado e estagnado, sabe? Parece que a gente tá começando a pensar tanto sobre isso que a gente tá começando a notar coisas em detalhes que nem eram pra ser tão importantes assim. Mas isso também talvez seja um indicativo de que o público gamer tá aumentando e também do quanto que videogames estão evoluindo. Muito obrigado, membros e membros gamers que tá... Eu percebi que ele no final ficou totalmente confuso, mas simplesmente eu achou melhor encerrar por si mesmo. E é isso. passando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das pixel arts que eu fiz pra vocês também. Se inscreve, deixa o like e compartilha com algum amigo seu que é nerdola sobre videogames também. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima e se cuidem. É isso aí, gente. E até a próxima. E se cuidem também. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, falou e fui!